As pessoas já não têm entendimento. Eu vi o Papa Francisco dizendo que ele já fez teologia, fez filosofia e certamente sociologia e talvez ecologia e astrologia e muitas vias. Aleluia! Mas eu vi ele dizendo que não sabe o que Jesus veio fazer na terra. Meus queridos, tenha dó, porque uma pessoa com esta qualidade de aprendizado pode ensinar alguém o caminho do céu, porque qualquer criança que você perguntar quem é Jesus, ou o que Jesus veio fazer na terra, esta pessoa, esta criança, ela vai dizer: Jesus é o Salvador, Jesus morreu para salvar. Se ela tiver qualquer pouco de ensinamento da palavra de Deus. Agora me diz, uma das maiores autoridades de uma certa religião abrir a boca e dizer que não sabe o que Jesus veio fazer na terra. Meus queridos, tenha dó, tenha paciência. E por que as pessoas seguem a um ensinamento desta natureza? Porque não querem entrar pela porta estreita. A Bíblia diz que larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Como já citei, cito novamente, Lucas capítulo 3. E a Bíblia diz que apertada é a porta e estreito é o caminho que conduz à vida eterna. E poucos são os que entram por ela. Mas você observa e vê, você vai em uma reunião, lá em Roma, em qualquer lugar, milhares e milhares de pessoas. Você vai no estado aí de Aparecida, milhares e milhares de pessoas. Qual é o entendimento? Onde despertar o entendimento do ser humano? Onde está? Por isso, a loucura está na terra. As pessoas não param para dar crédito ao ouvido à palavra e buscá-la. Ora, o maior ensinador, abre a boca, eu salvei até o vídeo, o maior instrutor de uma certa religião, considerada a maior da terra, ele abre a boca e diz que não sabe o que Jesus veio fazer na terra. Ainda que ele já estudou teologia, filosofia e muitas outras, não sabe. Meus queridos, eu vou lhe explicar porque não sabe. Aleluia! A Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, o Espírito de Deus, ele entra dentro de nós. É isto que você vê nesta manhã. Mais de uma hora de mensagem, de pregação da palavra de Deus. Baseada em quem? Baseada na pessoa de Jesus. Baseada em quem? Em uma única pessoa salvadora, Jesus de Nazaré. Por que isso acontece? Quantas teologia ou filosofia um crente tem feito? E alguns aí agora que já estão parando nisso daí também. Filosofia, teologia. Mas veja bem, o Espírito de Deus, ele é suficiente. Quando nós vivíamos aí nesta terra, fazendo de tudo que o diabo nos mandava fazer. Quantas vezes não andei na minha própria capital com 2 armas na cintura? Quantas vezes? Sem contar outras coisas mais. Mas observa onde era o meu ensinamento. Meu ensinamento era nos terreiros. Já falei
falei várias vezes, eu era tocador nos terreiros. Mas veja bem, aonde o diabo nos leva. Tentou me matar várias vezes. A última vez está fazendo agora 2 anos. Quando eu estacionei um caminhão, subi para bater a carga. E quando eu fui descer, caí num vão, dei uma escada. E ali quebrei meu braço, fraturei outros ossos, deslocaram. E por isso, Deus me deu um grande livramento, porque eu parei no quarto degrau de uma escada que eu creio que tem mais de 20 degraus. Se eu tenho ido parar lá embaixo, o que teria acontecido comigo? Se eu tenho caído de costa, o que tinha acontecido? Mas Deus me permitiu o meu corpo tirar e eu bater de frente. Quebrei o meu braço, cirurgiado, bati a minha cabeça, mas não causou dano, só dor de chão e outras fraturas. Por quê? Porque o diabo ele não quer que nós preguemos esta palavra. É por isso, meus queridos, que em gratidão a Deus, sendo grato ao meu Deus, eu não paro de pregar esta palavra e dizer que Ele é Deus, Ele só é Deus. Ele sozinho é o Salvador de toda a massa humana desta terra que dê crédito à sua palavra. Pois bem, Satanás procura nos tirar de circulação. Por quê? Para que nós não preguemos a palavra. E por quê, pregador? Porque ele sabe. A palavra de Deus diz que o crer vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? É por isso que Deus tem nos enviado a pregar, a anunciar e a dizer que Jesus Cristo é o Salvador. Nenhum outro ser. A Bíblia diz: se ainda que venha um anjo do céu e anuncie outro evangelho, seja amaldiçoado. Anátema. A palavra anátema, traduzido é maldição. Então Jesus está dizendo: seja anátema, seja amaldiçoado, se ainda chegar aqui na terra um anjo que veio do céu, dizendo: eu trouxe aqui outro evangelho. Qual é o evangelho, anjo? Você tem que aceitar aquele que nós canonizemos para você ir para o céu. Você tem que aceitar a Paulo, que pregou muito a palavra na terra. Não. Quem era que Paulo pregava? Paulo pregava a Jesus de Nazaré. É o que ele diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, quando ele opera Deus o milagre na vida daquele paralítico do templo Formosa, da porta Formosa, que pedia esmola. E aquele milagre que aconteceu, levaram Pedro e João à prisão. Mas no capítulo 4, a palavra de Deus diz, não me foge da memória, o versículo 3, a Bíblia vai dizer que aqueles estavam impactados com a pregação de Paulo, de João, com o milagre. E eles diziam: nós sabemos que este homem é um homem que não tem letra, não tem estudo, não tem conhecimento profundo em letras. Traduzido, é um homem analfabeto, não estudou. Mas uma coisa nós sabemos, que o milagre aconteceu. Oh, aleluia! Uma coisa nós sabemos, ele andou com Jesus, Jesus foi para o céu, mas ele ainda estava na terra pregando a palavra. Então você pode, meus queridos, observar a palavra de Deus por muitas coisas. E fique sabendo neste dia, nome algum nesta terra te poderá levar para morar nos céus. Se você carrega muitas orações, petições,
nenhuma pode te levar para o céu, mas tão somente Jesus de Nazaré. Eita Deus, aleluia! Jesus de Nazaré. Este é o nome que Satanás não quer ouvir. É o nome de Jesus. Por quê, pregador? Porque o nome de Jesus expulsa a enfermidade. Ele quer manter as pessoas enfermas. O nome de Jesus expulsa os demônios. Ele não quer sair da vida das pessoas. Quer que as pessoas permaneçam no erro. O nome de Jesus liberta. Ele não quer que as pessoas sejam libertas. O nome de Jesus perdoa pecado. Ele não quer que o teu pecado, que o meu pecado seja perdoado. E por fim, o nome de Jesus, aleluia, leva o ser humano à vida eterna, que é um dos mais lugares, e único lugar precioso, a qual aqueles que servem a Deus irão morar, aleluia, quando partir desta terra. Você pode ter ido a Nova York, você pode ter ido a muitos países, mas nenhum deles se compara com o céu. Oh, aleluia! E aqueles que ali chegaram por uma boa causa. Qual era a boa causa, pregador? Porque receberam a palavra de Deus. Aceitaram Jesus quando receberam a palavra, também aceitaram Jesus por meio desta palavra. E qual é o seu destino? É o céu. Portanto, que Deus abençoe a todos neste dia e que esta palavra continue falando em seus corações e que você possa saber, aleluia, que Jesus veio à terra para perdoar pecados e não, aleluia, para aparecer ou para alguém ficar com dúvida da salvação. Se tem Jesus, tem salvação. Deixou Jesus, perdeu a salvação, porque em nenhum outro nome a salvação. Atos capítulo 4, versículo 12, porque debaixo do céu não tem nenhum outro nome, disse a palavra de Deus, pelo qual o homem venha ser salvo. Filipenses 2,9, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. E ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho,